Quando todo mundo caiu doente, teve um dia que eu fui sozinho pro plantão. A gente vivia isso. Os pacientes chegavam com aquele quadro clínico e aí o hospital inteiro, Covid, todos os andares, até que me senti mal de madrugada, mas era um mal de febre. Bora fazer o seguinte, bora pro hangar. O médico com a toma na mão e falou assim, olha, tá com 40% do teu pulmão tomado de Covid, tu precisa ser internado agora. Não fiz esforço mais nenhum, vieram com uma cadeira de rodas, já fui no oxigênio, a equipe me abraçou, fui muito bem atendido, graças a Deus. Eu fui salvo no hangar. O Helder, ele fez muita coisa. Ele comprou a vacina, ele se preocupou com o rico e com o pobre, com os ribeirinhos, com os índios. Eu e a minha família somos gratos ao governador Helder Barbalho pelo hospital de campanha que me trouxe de volta, graças a Deus. Em 2020, a pandemia da Covid surpreendeu o Brasil e o mundo. Muitos governos ficaram desnorteados, mas aqui não. Aqui no Pará, nós agimos com rapidez e determinação. Assumimos a missão de salvar vidas, sem parar de investir na economia. Geramos emprego e renda em todas as regiões. Nossa primeira medida foi implantar 5 hospitais de campanha. Em Belém, Altamira, Breves, Marabá e Santarém. E abrimos um total de 2.221 leitos clínicos e de UTI. Quando o número de casos começou a subir, colocamos o Hospital Abelardo dos Santos e a Policlínica Metropolitana para atender exclusivamente os casos de Covid. Antecipamos a entrega dos hospitais regionais de Castanhal e do Tapajós, em Itaituba. E implantamos as policlínicas itinerantes, levando o combate à pandemia para todo o Pará. Foi no dia 6 de junho de 2020. De repente eu comecei a sentir os sintomas de uma vez. Eu senti febre, dor de cabeça, comecei a tossir de repente muito. E aí eu falei para minha esposa, olha, tá chegando uma policlínica aqui em Marabá. E aí eu fui consultado pela médica, ela olhou a radiografia e ela disse realmente é Covid. E o cuidado com todo mundo, a gente sentia o cuidado tanto dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, o cuidado que eu não via nem em hospital particular. Nunca fui atendido tão bem na minha vida como fui atendido nessa policlínica. Realmente, se ela não tivesse vindo para Marabá, eu tenho certeza que eu não estaria aqui para contar a história. Abrimos centros especializados no tratamento de Covid nas regiões metropolitana, Marajó, Nordeste, Araguaia, Carajás e no oeste do Pará. Também usamos barcos, helicópteros e aviões equipados com leito de UTI para transportar os pacientes para locais como este, o Hospital Regional do Baixo Amazonas. Foram mais de 600 voos nas unidades de UTI aéreas. Para socorrer as localidades mais distantes, usamos o barco Papa Francisco, um hospital móvel com 11 leitos de UTI que salvou muitas vidas. Quando a compra de vacinas foi enfim liberada, saímos na frente e adquirimos com recursos próprios 1 milhão de doses. Fomos o segundo estado que mais comprou vacinas em todo o Brasil. O primeiro foi São Paulo, o estado que produziu as vacinas. Usamos todos os meios e garantimos a entrega das doses em tempo recorde, em todos os 144 municípios do estado. O Helder não só distribuiu a vacina, mas também ele estava ali, cobrando cada prefeito, secretário, que levasse a vacina nas pessoas, nos ribeirinhos mais longe que nós tivéssemos, mais distante da sede do município. Com todas essas ações, conseguimos salvar mais de 750 mil vidas, porque desde o início, nossa decisão foi respeitar a ciência, respeitar a medicina, valorizar a vida. Tudo isso sem deixar de investir no fortalecimento da economia. Para combater os impactos econômicos e sociais da pandemia, lançamos o maior conjunto de programas de transferência de renda do país. Injetamos mais de R$1,5 bilhão na economia, com incentivos como o Fundo Esperança, o Incentiva Mais Pará, o Bora Belém, o Vale Gás, o Água Pará e o Renda Pará. O programa Renda Pará atendeu cerca de 1 milhão de famílias, com valores de R$100 a R$500. Quando nós soubemos do projeto do Renda Pará, começou a se mobilizar todo mundo, né? Chegar em casa, poder abrir a geladeira e ver que tá cheia, dá um alívio muito grande, né? Tirar uma tonelada de peso das costas. O projeto, né, do Renda Pará fez com que a economia voltasse a girar novamente, de novo, né? Porque até então
Estava tudo fechado, então o dinheiro que veio para minha mão, por exemplo, eu pude repassar na mercearia, por exemplo, aqui do meu vizinho. Se não fosse o Helder, ia ficar difícil, mais difícil do que já estava. Mas graças a Deus agora nós estamos conseguindo andar com as próprias pernas. E o projeto, né, do Renda Pará, ele transformou, com certeza, as nossas vidas. Para os pequenos empreendedores, Helder criou o Fundo Esperança e o Incentiva Mais Pará, que destinaram 310 milhões de reais para mais de 57 mil microempresários. Em 2017, a gente resolveu abrir um restaurante de culinária regional. Eu tinha, na época, 16 colaboradores. Quando foi em março de 2020, foi quando tudo parou, né? Difícil financeiramente. O Helder foi o primeiro que despontou para preocupação, principalmente dos pequenos empreendedores. Foi quando a gente recebeu o incentivo, foi do Incentiva Mais, né? Ele está buscando estratégias para que a gente faça uma retomada com toda a garra, com toda a força, com toda a vontade. E, gente, ninguém caminha sozinho. Helder fez a diferença. Óbvio que fez, né? Faz até hoje, né? O Pará foi o terceiro estado do país que mais investiu em programas de transferência de renda durante a pandemia. Só São Paulo e Minas Gerais investiram mais do que o Pará. Esses estados têm um orçamento 15 vezes maior do que o nosso. Isso significa que, proporcionalmente, nosso estado foi o que mais investiu em auxílio financeiro durante a pandemia. Com a pandemia, muitos estados paralisaram seus investimentos. Mas aqui não. Aqui no Pará, continuamos investindo em obras e no fortalecimento da atividade econômica. Investimos mais de 8 bilhões de reais em obras públicas em todos os 144 municípios. Somos o quarto estado do Brasil em volume de investimentos e o líder na geração de empregos na região norte. Mesmo com a pandemia, continuamos gerando novos postos de trabalho, investindo em obras e fortalecendo a economia. Mas precisamos fazer muito mais. A hora agora é de continuar avançando. Para seguir em frente, é Helder novamente!